Vamos lá. Então, bom dia de novo para todos, aqueles que ainda não ouviram. Então, hoje nós estamos na nossa sétima, né? Aula 7 aqui. Ok? Então, esse é o conteúdo que nós vamos ver hoje. Há várias maneiras da gente abordar, tá? Derivada, e é uma sequência de conteúdos que podem ser dadas. Eu não estou seguindo a Ipsiliter para aqueles que já pegaram a distribuição, né, dos dias, do calendário, dos conteúdos das aulas, mas claro que todos verão os conteúdos referentes à primeira avaliação antes da avaliação, tá? Mas é uma escolha metodológica, escolha didática que a gente faz na sequência dos conteúdos. O que eu escolhi fazer, devido ao tempo curto e muito conteúdo que nós temos, e essa maneira da aula síncrona, foi apresentar a vocês toda a derivada, as regras de derivação, todo o algebrismo, digamos assim, por trás das derivadas. E nós vimos, aula passada, a derivada num ponto, né? A função derivada, a gente gerar as máquinas, né, que produzem derivada, sem ter que recorrer ao limite, e depois as regras de derivação, que nós ainda não concluímos, sem ter também que recorrer ao limite. Obviamente, cada uma dessas máquinas, a definição de derivada, né, utilizando o limite, foi utilizada. Mas, depois a gente se liberta disso. Então, a minha ideia, né, é apresentar a vocês, hoje, o final da regra do quociente, né, mostrando que a regra do quociente, utilizando a regra do quociente, a gente pode expandir mais ainda aquela tabela, ou conseguir, né, certos resultados que nós obtivemos para a tabela de derivadas, a gente pode conseguir mais facilmente, sem ter que recorrer à definição de derivada, né, que usa limite. E uma regra da cadeia que é muitíssimo importante, porque a regra da cadeia vai nos permitir obter todos esses resultados que vocês estão vendo aqui. A derivada das funções trigonométricas, inversas, derivada de uma função inversa, derivada implícita, e tem até outros tipos de derivada que não estão aqui, outras abordagens de derivada, né, que não estão aqui no conteúdo de vocês, que é a derivada paramétrica, a derivada de funções na forma polar. Todos esses resultados que nós utilizamos, eles são obtidos via regra da cadeia. Então, a regra da cadeia é, assim, de longe, a regra mais importante. Obviamente que a teoria matemática não caminharia sem nenhuma delas, mas, assim, qualquer delas, né? Quer dizer, todas são importantes. Mas os frutos da regra da cadeia são, assim, enormes. Esse último tópico aqui eu coloquei mais para deixar com vocês já, essa que eu disse a vocês sempre, né, que eu vou apresentar as funções hiperbólicas, né, que não aparecem lá no ensino médio, mas vocês verão que é bastante simples. As funções hiperbólicas, elas são construídas usando exponenciais, e as hiperbólicas inversas usando logaritmo. Então, não vai aparecer nenhuma nova expressão realmente funcional para vocês, não. O nome novo, né, função hiperbólica, no ensino médio não aparece, mas nós vamos ver que isso é bastante simples. Então, esse último tópico, ele está aqui, mas ele, na verdade, não é para hoje. Eu quero já deixar com vocês, para poder também dizer a vocês, né, quando vocês encontram uma tabela de derivadas enorme, né, de onde saíram aqueles nomes e aqueles aplicativos que aparecem lá. Peço desculpas de novo, tá? Olha, a aula passada eu não terminei os exemplos de regra do quociente, então vamos ver mais alguns exemplos aqui da regra do quociente, e mais uma vez ficou grande, eu não coloquei aqui a demonstração, mas a demonstração é muito parecida no material com a regra do produto. No material que eu vou mandar para vocês sobre derivada, que tem vários outros exemplos,
Tem essa demonstração, tem a demonstração da regra da cadeia também, que é um pouco maior, então eu não coloquei aqui para a gente ter versatilidade. Tá? Então, em alguns momentos eu vou deduzir as coisas, outros a gente vai utilizar. Tá? E quem tiver interesse pode pegar no material que eu envio depois, que aí é bem mais completo, tem bem mais espaço, tem mais exemplos, e pode se comunicar comigo e tirar dúvida, enfim. Então, a regra do quociente é a maior, eu falei, né, para vocês. A gente tem uma divisão de funções, como derivar essa divisão, né, esse quociente, daí o nome regra do quociente. Me perdoem de novo, continuo com essa parada aí, falando pelo nariz, mas enfim. Então, a regra do quociente vai dizer o seguinte, olha, na hora de derivar uma divisão de funções, o denominador, ele conserva, tá? Mas ele fica ao quadrado. Então, permissão, ok. Ele vai permanecer na derivada, o denominador, só que agora ele está elevado ao quadrado, ok? E o numerador funciona como a regra do produto, com a diferença que na regra do produto, esse símbolo aqui é mais, essa operação é mais, e aqui é menos, tá? É a diferença. Então, vamos derivar a função do numerador, mantém denominador, menos, mantém numerador, deriva denominador, ok? E o denominador aqui, ele fica simplesmente ao quadrado, ele permanece ao quadrado aqui. Eu vi esse exemplo, esse primeiro exemplo com vocês, mas vamos vê-lo de novo, ok? Um segundo exemplo, tá? Veja, esse segundo exemplo, nós temos aqui um quociente de funções, ok? Então, para derivar esse bloco aqui de vez, eu não sei fazer isso de vez. Então, a regra da cadeia, perdão, a regra do quociente vai ter que ser utilizada, por quê? Porque esse traço aqui significa divisão. Tá? Então, para derivar esse bloco, eu necessito seguir aquele aplicativo, né? aquela lei, aquela regra, aquele teorema, que é a regra do quociente. O que isso quer dizer? Então, na derivada dessa função, aplicando a regra, o que aparece é o denominador, ele aparece ao quadrado, tá? Então a raiz quadrada permanece só que ao quadrado, e o numerador da derivada, nós vamos ter, deriva essa função de cima, mantém a função que aparece embaixo, menos, mantém a função do numerador ou de cima é a mesma coisa, tá? Denominador ou de baixo também é a mesma coisa. Mantém a função de cima e deriva aquela função que aparece aqui no denominador. Tá? Essa é a aplicação da regra do quociente. Eu sou obrigado a fazer isso porque essa função aqui é um quociente de funções. Então, a operação que está sendo feita inicial aqui, na função de partida, é necessário reconhecer a operação primeiro, para saber qual regra utilizar, ok? Então, realizando essas duas derivadas que aparecem aqui nessa expressão, né? Então, mantém esse traço, veja, raiz quadrada, o quadrado aqui não precisa módulo, né? O quadrado vai eliminar essa raiz, porque quando eu escrevo a lei da função, eu já estou restringindo o domínio, né? Então, eu já sei que x aqui, ele não pode ser zero, porque está aparecendo no denominador, né? E ele vai ter que ser maior que zero, porque é raiz quadrada. Tá? Então, esse quadrado aqui já elimina essa raiz, não precisa se preocupar com o módulo aqui. Derivada de uma função exponencial, observe, eu preciso reconhecer o tipo da função, para daí derivar, e aplicar a derivada corretamente. Veja, variável no expoente, derivada função exponencial, portanto, derivada exponencial. Mais uma vez, é o início, né? Vocês estão encontrando esses conteúdos pela primeira vez, não lembram, retorna a tabela de derivada, né? Em algum lugar fácil de acessar, quem não lembra.
Mais uma vez, derivada da função exponencial é ela mesma vezes ln da base. A base, nesse caso aqui, é o número 3. Ok? Raiz quadrada se repete, multiplicando. Menos, menos. Exponencial, exponencial. Derivada da raiz quadrada. Eu, de novo, já vi tantas vezes, mas não lembro. Recorra à tabela. Então, imagina-se que esse movimento de ir e vir, né, de recorrer à tabela e voltar, e você realizando os exercícios, isso vai ajudar a sedimentar o conhecimento, vai ajudar a trazer as coisas mais rápido à sua memória. Então, a derivada de raiz quadrada, 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Esse bloco aqui, olha, já não há mais derivada a ser feita. Então, acabou aqui. Se você quer usar a derivada para alguma coisa, você pode utilizar essa expressão e fazer aquilo que for necessário, que te for solicitado. Tá? Mas, normalmente, numa lista de exercício, num livro, vai se procurar simplificar tudo isso aqui ao máximo, né? Que é o que eu fiz aqui. Eu coloquei essa exponencial aqui, né, como fator comum, e o x ficou no denominador, e o restante da expressão eu simplifiquei. Então, resolvi simplificar isso aqui ao máximo que eu pude. Uma vez que você encontrou a derivada e você vai utilizar a derivada, não necessariamente você precisa fazer esse trabalho. Didaticamente é interessante, porque você vai buscando mais na memória e melhorando, né, a sua velocidade na manipulação das expressões algébricas, numéricas que aparecem para você. Nesse exercício aqui, o exercício estava solicitando calcular a derivada no número 1, tá? E a gente não vai precisar usar o limite nesse caso. Aplicamos a regra do quociente, obtemos a derivada. Depois disso, sim, eu posso substituir o número 1 e fazer os cálculos, né? Foi o que eu fiz. Então, você poderia ter feito isso, utilizado essa expressão e substituir o número 1, sem investir tempo simplificando. Eu optei por simplificar, substituí o número 1 aqui no lugar do x e obtive esse número. Fiz na máquina, né, aproximei aqui o resultado na máquina, na calculadora, deu aproximadamente aqui 1,8. Muitos resultados assim vocês encontrarão nos livros desse modo, tá? Mesmo que o livro tenha aproximado, o livro vai colocar igual, já tendo te avisado no início, em algum lugar, de que onde o autor aproximou o número, ele vai colocar a igualdade, já te dizendo que aquilo ali, para você lembrar que aquilo ali não é o igual, exatamente igual, foi uma aproximação que ele utilizou de 1 decimal, 2 decimais, 3 decimais, enfim, tá? Tem autores que preferem colocar aquele símbolo de aproximado, né? Esse igual é quase um símbolo de igual, 2 tiozinhos, né? Um em cima, outro embaixo, parecido com o igual, então aproximadamente. Mas outros preferem simplesmente colocar o igual e usar 1 decimal, 2 decimais, 3 decimais, dependendo do objetivo do cálculo, ok? Então, chamando a atenção desse detalhe, eu não tinha feito isso ainda, resolvi fazer isso aqui para chamar a atenção de vocês, né, na leitura do livro. Ok, a regra do quociente nós vamos poder utilizar para obter, é o que boa parte dos livros fazem. Veja, quando eu falei para vocês das funções derivadas e fui construindo uma a uma, né, derivada da função constante, usando o limite, né, usando a definição, derivada da função afim, derivada da função exponencial, potência, ok? E aí cheguei na derivada da função seno e fiz, e disse que as outras funções trigonométricas, elas poderiam ser obtidas usando o limite, é verdade. Mas, por exemplo, funções trigonométricas que são razões, né, razões de outras funções, por exemplo, a função tangente, eu posso obter a derivada da função tangente sem ter que recorrer a definição de derivada usando o limite, apenas usando a regra do quociente. A função secante também é 1 sobre cosseno de t. Então, nós podemos aplicar a regra do quociente aqui e obter uma lei da derivada dessas funções, ok? Então, boa parte dos livros, não sei se metade, não sei se a maioria, não sei se a minoria, mas elas preferem parar ali, tipo na função logarítmica,
E quando chega a função trigonométrica, eles preferem utilizar outras propriedades, como a regra da cadeia, a regra do quociente, a regra da derivada da função inversa, como nós vamos ver, né, para expandir aquela tabela. A minha opção foi já apresentar para vocês todas aquelas derivadas e que vocês pudessem utilizar já a derivada dessas funções, onde aparecesse, tá? De modo até a tornar um pouco mais ricas as opções de exemplos que a gente tem. Então, vamos lá. Aqui a regra do quociente sendo utilizada para a gente reobter a derivada da função tangente que aparece lá na tabela. Lá você tem secante quadrado, tá? Muito bem, então, eu não lembro, de repente aqui é uma forma de você, se de repente você não tem como recorrer a alguma tabela e para obter a derivada da função tangente, esse é um processo que vai ser muito mais rápido do que se você aplicasse limite, tá? Então, vamos lá. E, ao mesmo tempo, ainda treinamos derivada de outras funções. Veja, a função tangente ela é definida desse modo, é a função seno sobre a função cosseno. Nesse caso, eu usei a variável tempo, mas pode ser qualquer variável. E quero obter a derivada da função tangente. Então, em vez de derivar diretamente tangente, que eu não sei, ou digamos, eu teria que aplicar o limite, eu vou derivar esse quociente. Lembrando, para derivar esse quociente, mantém o denominador ao quadrado. Então, repete, né, o cosseno aqui ao quadrado. E o numerador da derivada vai ser derivada do seno vezes cosseno, menos, que é da regra, mantém seno, né, deriva a função cosseno. Então, aqui eu apliquei a regra do quociente. Realizando essas duas derivadas, né, todo o restante da expressão vai permanecer igual. Então, derivada da função seno, eu não lembro, então recorre à tabela, vai ver que é a função cosseno. Derivada da função cosseno, se não lembrar, vai ver que é a função menos seno, ok? Então, cosseno vezes cosseno, nós vamos ter cosseno quadrado, menos vezes menos, isso é mais, seno vezes seno, seno quadrado. Relação fundamental da trigonometria, cosseno quadrado mais seno quadrado é 1. Então, veja, 1 sobre cosseno quadrado já é a derivada de tangente, da função tangente. Você pode utilizar desse modo em qualquer lugar que você precise da derivada da função tangente, tá? Mas, acho que 100% dos livros, não sei, eu não garanto 100%, mas a maioria absoluta, no lugar de 1 sobre cosseno quadrado, vai utilizar secante quadrado, né? Você tem 1 sobre cosseno secante, então 1 sobre cosseno quadrado, secante quadrado, ok? Então, nós reobtemos aqui a derivada mais facilmente, né, sem ter que usar a definição, sem ter que usar limite. Tá? Vamos lá, pessoas para permitir, ok. A mesma coisa vai acontecer com a função secante, com a função cossecante, com a função cotangente. Você pode reobter a derivada dessas funções, todas utilizando a regra do quociente. Tá? A última regra que nós vamos ver é a chamada regra da cadeia, porque essa derivada ela vai atuar sobre a composição de funções, encadeamento de funções. Tá? Quando você está encadeando, colocando uma função dentro de outra, né? Então você tem aí a operação composição de funções, e para derivar esse tipo de operação, nós temos também um teorema que é chamado regra da cadeia, né? Regra da derivada da composição de funções, ou seja, derivar um encadeamento de funções, ok? O que essa regra vai dizer é o seguinte, olha, normalmente para a composição de função é usar essa bolinha aqui, né? Isso significa V composta com U. Então, U é um argumento, ela é uma função e é o argumento da função V. Tá? A variável x é o argumento de U e U de x, por sua vez, é o argumento da função V. Como derivar um encadeamento, né, nesse caso aqui de duas funções, mas vale para N funções, como derivar um encadeamento de duas funções? Isso vai dizer o seguinte, olha, deriva a função mais externa, entre aspas aqui, tá, mantendo o argumento, vezes a derivada dessa função mais interna. Tá? Tem duas formas de expressar isso, essa é usando a linha, tem outra forma
que a gente utiliza a notação de Leibniz, né, que é o df, dv, du, du, dx. Isso nós vamos ver também exemplo. Então, eu vou dar aqui 3 exemplos, sempre eu dou mais exemplos da regra da cadeia, mas como nós vamos ver 2 maneiras de apresentar, né, que é essa usando a linha e a outra usando a notação de Leibniz, então nós vemos 3 exemplos aqui, depois lá nós vemos mais 3, então dá para fixar essa regra. Essa regra, a lei dela é bem menor, né, do que a do quociente, do que a do produto, mas, no entanto, a regra da cadeia vai nos permitir realizar muitas outras construções dentro de derivada, ok? Provavelmente é a que mais aparece nos cálculos. Muito bem, então, derivar um encadeamento de funções, para derivar um encadeamento de funções, primeiro você precisa reconhecer que está acontecendo na expressão que você está olhando, verificando, que a regra da cadeia está acontecendo ali. Ok? Assim como antes a gente precisava reconhecer, aqui nós temos uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. Então, aqui é necessário, para aplicar a regra, reconhecer que há uma composição antes. Ok? Tá. Então, uma vez que você reconheceu que você tem uma função externa, entre aspas, e uma interna, né, e reconheceu qual é que é a externa, qual é que é a interna, aí você pode, com segurança, aplicar a regra da cadeia. Porque essa derivada depende disso, olha, a deriva externa, mantendo o argumento, vezes a derivada da interna, ok? Do argumento. Olha só, esse exemplo A aqui. Observe que você tem raiz quadrada, e dentro da raiz quadrada você tem uma função afim, uma função polinomial de primeiro grau, uma função linear, né? Então, 3 modos de você dizer esse nome aqui. Então, você tem, nessa expressão, nós temos um encadeamento de funções, nós temos uma composição de funções. Quais são essas funções? Eram a função raiz quadrada e a função afim, que está está no argumento da raiz quadrada. Tá? Então, raiz quadrada faz o papel dessa externa, dessa V, e função afim, 3x menos 1, está fazendo o papel desse u de x aqui. Ok? Então, olhou uma expressão matemática, uma função matemática, olhou a lei dessa função, antes de derivar é necessário reconhecer a operação que está sendo feita, para daí você aplicar com segurança as regras de derivação. Ok? Então, eu até mencionei aqui, vocês vão ter esse texto, eu procuro escrever ao máximo, né? Então, a raiz quadrada está composta aqui com uma função afim, que é o argumento. Então, como derivar essa função, Heron? Então, vamos derivar a raiz quadrada primeiro. Como é a derivada de raiz quadrada? 1 sobre 2 raiz quadrada. Olha aqui, olha. 1 sobre 2 raiz quadrada. E mantém, o que eu quero dizer com esse aqui, olha, que esse u de x, é que o argumento original se mantém. A derivada de função raiz quadrada de x apenas é 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Só que essa raiz aqui não tem apenas x no argumento dela. Ela tem 3x menos 1. Esse argumento se mantém. Então, derivada de raiz quadrada 1 sobre 2 raiz quadrada. Mantém o argumento. Tá? É isso que está dizendo aqui, olha. Mantém o u de x. Tá? Vezes, ok? Derivada do argumento. Então, olha, o que eu apliquei aqui foi a regra da cadeia. Derivou a função mais externa, que nesse caso aqui é raiz quadrada, vezes a derivada do argumento dessa função, que é 3x menos 1. Eu só fiz aplicar a regra. Tá? Realizei metade do cálculo, porque, afinal de contas, eu fiz a derivada da raiz quadrada. Mas ainda falta esse aqui, né? Eu não lembro derivada de uma função afim. Volta a tabela e veja, derivada da função afim é o coeficiente angular. Nesse caso aqui é o número 3. Repete essa estrutura, né? Realiza essa derivada, que vai dar 3. Então, você teria 1 vezes 3, e eu já coloquei a resposta aqui. 3 sobre 2, raiz quadrada de 3x menos 1. Ok? Então, esse é um exemplo
da aplicação da regra da cadeia. Vamos ver mais exemplos. Talvez a dificuldade da maioria seja reconhecer qual função é, entre aspas, mais externa, qual é apenas o argumento, né? Outro exemplo aqui, eu coloquei 5 exemplos, não 3 apenas. Ok, ótimo, vamos lá. Exemplo B. Agora já sei as 5 regras de derivação, ok? Então, encontro esse exemplo B e preciso realizar a derivada dessa função f. Então, observa a lei da função f e identifique a operação que está sendo feita. Não é uma adição, não é soma de parcelas. Não, mas tem um x² menos 6, ok, mas observe que está dentro de um parênteses. E externo a esse parênteses, aplicado a esse parênteses, nós temos a função logarítmica, logaritmo natural, ln. Tá? Então, assim, de modo macro, vamos pensar mais ou menos nesse estilo, de modo macro, não há uma adição, não há uma subtração, não há uma multiplicação, tá? Não há divisão aqui também. Então, não é só porque eu estou estudando regra da cadeia, tá? Porque eu poderia colocar uma soma, um produto antes da regra da cadeia. Nós vamos ver exemplos. Mas eu observo o seguinte, olha, tem a função logaritmo, e no argumento dessa função logaritmo, dessa função logarítmica ou logaritmo, tanto faz, tá? Você tem uma função quadrática no argumento. Então, há um encadeamento aqui de 2 funções, a função logaritmo e a função quadrática, ok? Então, há um encadeamento aqui, há uma composição de funções aqui, onde a logaritmo é a função mais externa e o argumento ou a função mais interna é a quadrática, ok? Esse ln estaria no lugar daquele v, que eu mencionei lá na lei, né, da regra do quociente, e o x² menos 6 está no lugar do u, que eu utilizei para representar o argumento na regra da cadeia. Essas letras u e v é bem comum vocês acharem, boa parte dos livros usam essa letra u e v, tá? Para fazer essas regras. Por isso eu continuei com essa anotação. Então, vamos lá. Como é que eu derivo, então? Como é que eu aplico a regra da cadeia aqui? Deriva a função mais externa primeiro. Então, eu não lembro, era uma derivada de ln. A derivada de ln é 1 sobre o argumento de ln. Então, como é que eu derivo esse ln de x² menos 6? 1 sobre x² menos 6, que é o argumento. Tá? Como esse argumento, ele também é uma função, então a regra da cadeia é o seguinte, olha, derivou ln, sim, vezes derivada do argumento. Tá? x² menos 6. Então, aparece, né, uma segunda derivada aqui, derivada do argumento. Mantém essa expressão, né, eu mantive 1 sobre x² menos 6, derivada de x² menos 6. Então, veja, aqui é uma diferença. Eu quero derivar isso aqui. Eu não sei derivar de vez isso aqui. Com certa prática, parece que você está fazendo de vez. Mas, se você vai fazer passo a passo, então agora, nessa derivada, eu tenho a derivada de uma diferença. Aí sim, para realizar essa derivada, eu derivo cada parcela, ok? Derivada de x², 2x. Derivada de número, derivada de função constante, 0. Então, a derivada desse bloco aqui, se eu fiz corretamente, vai dar 2x. Tá? E aí multipliquei já pelo 1 que já estava ali esperando. Ok? Na regra da cadeia, essa derivada a mais, digamos assim, que aparece, ela aparece multiplicando. Ok? Professor, com licença. Sim. Mas aí você não vai multiplicar porque está embaixo também, não? Ou esse número só multiplica? Não, esse número, quando você usa essa anotação, aqui meio que intermediária, né? Tá meio que intermediária, ela está multiplicando só pelo de cima, digamos assim, só pelo numerador. Entendi. Boa pergunta. Muita gente se confunde com isso. Boa pergunta. Porque aqui, olha, aqui embaixo, quando nada está escrito, o denominador vale 1. Ok? E aqui não, aqui 1 está em cima, aqui 1 está em cima. E é obrigado a escrever ele. Mas quando você escreve algo assim,
e não quer pôr escrever o 1, então ele não aparece, né? Normalmente não aparece. Ok? Então, a derivada disso, ela multiplica só pelo numerador. Uma boa pergunta, boa pergunta. Vamos lá, mais um exemplo, olha, eu tenho essa função aqui, g de t, ela é uma exponencial. Observe o seguinte, quando eu escrevo g de t, eu quero dizer que g é o nome da função, é a variável dependente, e t é a variável dessa função. Então, na lei da função, qualquer outra letra que aparece é uma constante, representa uma constante. Apenas a letra t aqui é variável. Todas as outras letras, eu podia escrever um B, um Z, um Y, um K nessa lei aqui, estaria indicando ainda constantes. Porque quando eu escrevo G de T, eu estou dizendo a variável é a letra T. Ok? Quando eu escrevo H de Z, eu estou dizendo que H é o nome da função, é a variável dependente, e a letra Z é a variável que eu estou considerando aqui. H depende de Z. Quando eu escrevo f de x, f depende de x. Apenas a letra x representa a variável nessa função. Nessa função, apenas a letra z representa a variável. Qualquer outra letra que aparecer na lei é uma constante. Embora você esteja usando uma letra, ela representa uma constante, ok? E a letra z é a variável. Então, veja que aqui nós temos nessa lei a letra E, mas ela representa um número constante de Euler, ou neperiano, como algumas pessoas chamam, ok? No expoente desse número está aparecendo uma outra letra aqui, A, mas A, para essa função, também é uma constante, ok? Apenas a letra T aqui é variável. Muito bem. Qual é a operação que está sendo feita quando eu escrevo isso aqui? Observe que eu tenho o número E numa base, e no expoente do número E tem um polinômio, uma função cúbica, um polinômio de terceiro grau, ou uma função cúbica. Então, o argumento de uma função exponencial está no expoente. Tá? Então, o argumento de uma exponencial é no expoente, daí o nome exponencial. Então, eu tenho uma composição de funções aqui. É a função exponencial composta com uma função cúbica, que está multiplicando por um número A ali na frente. Por que eu falei no número A? Por que você falou era um número A? Porque aqui variável é a letra T. Então, a regra da cadeia vai ter que ser usada aqui. Por quê? Porque está acontecendo aqui uma composição de funções. Então, derivar G ou G' de T, ou dg de T, que é outra anotação, então, deriva exponencial, que seria mais externa, né? Como é que deriva exponencial? A derivada exponencial é ela mesma, né? Quando é a constante de Euler, a base, é apenas ela mesma, a derivada exponencial. Repete ela mesma. Nesse caso, a regra da cadeia nos obriga a multiplicar pela derivada do expoente, AT ao cubo. Ok? Então, isso aqui é a resposta da regra da cadeia, sendo aplicada a essa função. Então, mantém a exponencial, que já não há mais nada a fazer, mantive ela, e vamos derivar uma função cúbica, que tem um número multiplicando aqui. Como é que eu derivo t ao cubo? Né? Esse número 3 vai baixar, vai encontrar o a e vai multiplicar, vai ficar 3a. Né? Eu não sei o valor numérico de a, então teremos 3a, e vai diminuir 1, t quadrado. Daí que ficou 3at quadrado. E aí poderia ficar depois da função exponencial, poderia. Uma opção é escrever na frente da função exponencial. Tá? Não há erro nisso, não há problema. Esse 3at quadrado poderia ficar desse lado. Mais um exemplo. Quando eu olho essa função h de z, observe, aqui já está bastante explícito. Você tem a função seno, e eu vou chamar a atenção de vocês o seguinte, a boa parte dos livros não coloca parênteses assim para dizer que há um argumento aqui da função seno, tá? Seno, cosseno, tangente, quase sempre os livros não escrevem esse parênteses aqui, a não ser quando tem uma multiplicação, uma adição, subtração, como é o caso aqui, olha, por exemplo, se fosse só x quadrado, o livro escreve ln de x quadrado. Raramente algum livro põe parênteses para indicar esse argumento, tá?
Então, mesmo que não haja parênteses aqui, o que quer dizer é que 1 sobre 2e está no argumento da função seno. Então, observe que isso aqui é uma função, é chamada função recíproca. Se você quiser, é uma função racional também, porque você está dividindo um número por um polinômio, né? Isso aqui é considerado um polinômio de grau zero. Mas o nome que é mais usado para 1 sobre uma variável é a função recíproca, tá? Na maioria dos livros. Então, você tem, como eu escrevi aqui, ó, você tem um encadeamento de duas funções, função recíproca, no argumento da função seno. Então, a operação que está sendo feita aqui é uma operação de composição de funções. Então, daí, se eu quero derivar esse bloco, a regra da cadeia vai ter que ser usada. Então, a função mais externa aqui seria a função seno, e a interna é a função recíproca. Tá? Muito bem. Então, vamos derivar a função externa, derivada da função seno é a função cosseno, mantendo o argumento original, que está aqui, 1 sobre 2e, vezes, aí a regra da cadeia está dizendo, a derivada do argumento. Vezes a derivada desse 1 sobre 2e da função recíproca. Tá? Eu fiz a conta aqui direto, já coloquei menos 1 sobre 2e quadrado. O que foi que você fez, Heron, para obter isso aí? Veja, eu poderia pensar nessa função aqui como 1 meio, né, meio, vezes 1 sobre z. Se você lembrar dos nossos exemplos, ou então voltar aos exemplos, vai ver que, eu não sei derivar 1 sobre z, Heron. O que é que eu posso fazer? Escrever isso como z a menos 1, né? Como uma potência. 1 sobre z é z a menos 1. Então, z a menos 1 eu sei derivar. Esse menos 1 vai baixar, vai para frente do z. Por isso que ficou menos 1 aqui, olha. E aí vai ficar z a menos 1, menos 1, z a menos 2, que eu posso escrever no denominador. Por isso que nós obtivemos aqui essa resposta. Tá? Então, derivar 1 sobre 2z, na verdade, é derivar uma função potência. É meio de z a menos 1. Ok? Eu coloquei na frente, até para não confundir aqui, eu não achar que pode multiplicar esse resultado pelo argumento. Você não pode. O argumento de um cosseno é o argumento do cosseno. Você não pode chegar ali dentro e simplesmente multiplicar objetos externos. Mais um exemplo, item nós temos de novo aqui, olha, um encadeamento de funções. Está bem claro. Função cotangente, que vocês encontram no livro TG, né, para tangente, mas como o aplicativo que eu utilizo para escrever essas aulas, ele escreve com essa notação, mas não tem problema, tá? Cotangente é o que quer dizer aqui. Veja que eu tenho um argumento de cotangente, um logaritmo, né, na base 2 da variável x. Então, de novo, eu tenho aqui um encadeamento de funções. Eu tenho a função cotangente, que é a mais externa, e a função logaritmo, da base 2, como o argumento, né, ou a mais interna, digamos assim. Eu quero derivar esse bloco de coisas, então é necessário primeiro reconhecer que está acontecendo a operação de composição de funções, tá? E identificar qual é essa função que faz o papel da externa, né, e que faz o papel do argumento, que faz o papel do interno, da função interna aí. Ou de U e V, se você quiser. Tá? Então, vamos derivar a cotangente. Não lembro, não, realmente. Vamos voltar à tabela lá, veja a linha, cotangente menos cossecante quadrado. Tá? Mantém o argumento. Então, esse menos cossecante quadrado é a derivada de cotangente. Mantém o argumento original, que é esse aqui, que está, vezes derivada desse argumento, é a regra da cadeia. Tá? Então, mantém menos cossecante quadrado de logaritmo e vamos derivar logaritmo na base 2. De novo, não lembro, espero que você vá à tabela, volte, vá. Como é que deriva logaritmo de x na base 2? 1 sobre x é ln da base. A base aqui é o número 2, então, é ln da base. Devendo derivar o logaritmo. E não só eu, mas a maioria dos livros, o que é que faz? Esse resultado, a maioria dos livros, não vai deixar escrito à direita, para que não ocorra confusão e a pessoa não acabe multiplicando pelo argumento anterior. Tá? Então, esse resultado ele vai ser escrito na frente da função cossecante,
para não cometer erros na hora de realizar outros cálculos, tá? Por isso que a derivada do logaritmo, ela aparece aqui na frente. Por isso que essa derivada, ela aparece aqui na frente do cosseno. Por isso que essa derivada está aparecendo na frente da função exponencial. E por aí vai. Tem aqui um encadeamento de Professor, por que era menos? Aonde? Aí. Se você olhar a derivada de cotangente, já tinha um menos, aparece menos lá. Boa pergunta sua pelo seguinte, olha, se você, quando a gente completar aquela tabela de derivadas, a gente vai ver as derivadas trigonométricas inversas, veremos daqui a pouco, vocês podem observar o seguinte, é uma coisa boa para mnemônica, né, que é para memorizar, que ajuda a memorizar. As funções trigonométricas que têm essa partícula có envolvida no nome, tipo cosseno, cotangente, cossecante, aí nós vamos ver as trigonométricas também, arco cosseno, arco cotangente, arco cossecante, todas elas, a expressão da derivada tem um sinal negativo na frente. Então isso ajuda a tirar certas dúvidas, tá? E a otimizar o cálculo. Então, estudante que perguntou, por que tem menos? Se você for na tabela da derivada de cotangente, vai ver que é menos cossecante quadrado. Se vocês lembrarem, a derivada de seno aqui, olha, não, seno não tem sinal. Mas se eu derivasse cosseno, não está aqui, que pena. Mas tudo bem. Cosseno, quando a gente derivar, vai aparecer menos seno. Né? Isso foi demonstrado lá, usando o limite também. Tá? Então, as derivadas trigonométricas, todas elas que têm essa partícula có envolvida no nome, vai ter, na derivada, um sinal menos à frente. Isso vai ajudar em alguns momentos, tá? Aqui, olha, por exemplo... Professor, oi. Na questão anterior ali, eu poderia Sim. colocar o cossecante ao quadrado de x no lugar do menos 1? Onde? Aqui, No pode numerador. sim, pode. Totalmente, ok. Simplificar mais, né? Ter menos coisa escrita. Tranquilo. Boa pergunta também. A mesma pergunta da nossa da estudante, que ela disse, eu não posso multiplicar isso aqui por baixo? Não. Essa multiplicação aqui, olha, ela está na direção da linha, mas ela é só pelo numerador. Então, o que o colega de vocês falou é o seguinte, olha, em vez de botar o número 1, eu multiplico o número 1 por isso e escrevo aqui em cima. Ok, plenamente. Boa pergunta. Olha aqui, olha, pessoal, essa aqui a gente tem um encadeamento de 3 funções, cosseno, tangente e uma função afim aqui dentro, b menos ax. Lembrando, olha, que a gente tem a letra B, tem a letra A aqui, mas para essa função, a única letra aqui que representa a variável é a letra x. B e A apareceu aqui, considera constante. Representam constantes, ok? Então, quando eu escrevo essa lei e digo ó, f de x, x é a variável. Qualquer outra letra que apareça aqui representa uma constante. Às vezes é um encadeamento de 3 funções. Você tem a mais externa, que é cosseno, você tem a intermediária, que é tangente, e a mais interna, que é b menos ax. Tá? Então, na hora de derivar, eu vou começar derivando essa mais externa. Então, a derivada de cosseno, veja, tem a partícula có. Então, a derivada tem menos na frente, olha, a derivada de cosseno. É uma trigonométrica que tem a partícula có, então eu já sei que a derivada dela começa com sinal negativo. E a derivada de cosseno é seno. Mantém todo o argumento, que é tangente, vezes a derivada dessa, digamos assim, mais interna, que é a tangente. Tá? Em relação a cosseno, o argumento aqui mais interno é tangente de tudo isso, ó, em relação a cosseno, porque eu derivei cosseno. Então, aqui, olha, vezes a derivada de tangente. Ok. Repete essa expressão. Agora sim, quando você vai realizar essa derivada, é de novo a regra da cadeia, porque você tem tangente e dentro da tangente você tem uma função afim. É de novo a regra da cadeia. Então, olha, para realizar esta derivada, regra da cadeia, deriva a mais externa, agora a mais externa é a tangente. Derivada de tangente, secante quadrado. Mantém o argumento vezes a derivada do argumento, que nesse caso, o argumento de tangente é b menos ax. Tá? Então,
essa derivada já foi feita, está aqui. Essa derivada tangente já foi feita, está aqui, secante quadrado. Falta agora essa derivada, que é a derivada de uma função afim. Tá? A derivada disso aqui é menos A. Tá? Opa, alguém chegando. Permitir. Ok. Então, a regra da cadeia sendo aplicada a 3 funções, né? Um encadeamento de 3 funções. A derivada é menos A, e aí esse menos A que vai aparecer aqui, como eu vou escrever na frente, ele vai multiplicar por menos, então ele vai ficar o A. Né? Professor, se fosse B mais AX, seria mais A. Mais A, exatamente. Porque se você olhar a tabela, ou a alçada, foi mostrado que a derivada de uma função afim é o valor, o coeficiente angular. Então, se é menos A, né? Se é mais A, mais A, o argumento. O argumento, o coeficiente angular é o número que vem, entre aspas, multiplicando pelo x, entre aspas não, desculpe, é o número que vem multiplicando pela variável na função afim, ok? Esse termo, esse número que vem sem variável, é chamado termo independente ou coeficiente linear. Tá? Ele não aparece na derivada, apenas o item A. Esse item A, eu trouxe cá para frente multiplicando o menos A, né? Então vai ficar A. Seno de tangente B menos AX, secante de B menos AX, que é essa parte aqui. E eu falei para vocês lá na frente o seguinte, quando a gente deduziu a derivada da função potência, foi para um n, um número natural. E eu disse a vocês, olha, mas essa regra vale para um número inteiro negativo, vale para um número fracionário, em geral vale para um número real. Mas utilizar o limite para fazer essas demonstrações é bem complicado, se bem que no material que eu vou mandar para vocês, eu fiz a demonstração também para quando esse n é um inteiro negativo, usando o limite. Mas para quando é uma fração, ou quando é um número real qualquer, é impraticável usar a definição de derivada. No entanto, a regra da cadeia vai mostrar facilmente que essa lei permanece, essa lei de derivação permanece para esse n, um número real qualquer. Ó, nx em R. Tá? Então, não vale apenas para número natural, número inteiro, né? E negativo e número fracionário. Vale para um n real qualquer. Tá? Então, e o que é que vai ser usado nessa dedução aqui? É exatamente a regra da cadeia, que nos permite obter resultados muito mais rápido do que aplicando a definição de derivada. Então, para x diferente de zero, posso tirar o zero simplesmente e depois colocá-lo na dedução. Veja que eu vou elevar esses dois lados aqui ao quadrado, tá? Esses dois membros aqui ao quadrado, e depois vou aplicar o logaritmo também dos dois membros. São operações perfeitamente verdadeiras que eu posso realizar dentro da matemática, tá? Elevei os dois lados ao quadrado e apliquei logaritmo. E aí, propriedade de logaritmo, tá? Esse n aqui, que está no x quadrado, veja, esse aqui é xn ao quadrado, isso pode trocar, tá? É propriedade de potências. Isso pode trocar de lugar aqui, como está. É x2 elevado a n, eu posso escrever isso, é uma lei permitida. E propriedade de logaritmo, esse n que está aqui na potência do logaritmando, ele pode multiplicar aqui na frente, ok? Então, agora eu vou derivar esses dois membros aqui em relação a x. Veja que aqui, olha, eu tenho um encadeamento de funções desse lado aqui, ó, no lado esquerdo, nesse membro esquerdo aqui, eu tenho f quadrado no argumento de uma função logarítmica. Então, para derivar isso aqui, eu preciso usar a regra da cadeia. Nesse segundo membro, lado direito, também nós temos a regra da cadeia aqui, ó, na hora de derivar. Veja, n representa um número, então isso não é problema, mas observe, você tem x quadrado no argumento de uma função logarítmica. Tá? Então, para derivar essa igualdade aqui, eu preciso derivar o membro esquerdo e também derivar o membro direito.
E nos dois membros, aqui reconhecidamente, a regra da cadeia eu vou ter que utilizar. Tá? Então, eu só consigo dar mais um passo aqui, utilizando a regra da cadeia. Então, professor, Oi. Por que esse f ao quadrado de x fica o logaritmo de f ao quadrado de x? Onde? Isso aqui? Isso. Veja, eu apliquei logaritmo nos dois membros dessa igualdade aqui, ó. Ah, tá. Primeiro eu apliquei potência quadrada, quadrática, tá vendo? Primeiro eu fiz isso, aqui quadrado, aqui é o quadrado. Depois eu apliquei logaritmo. Tá? Isso é uma dedução que a gente precisa fazer isso para não ter que dividir essa seção em quando x é positivo, quando x é negativo. Tá? Então, para x positivo e x negativo, quando a gente eleva ao quadrado aqui, então tudo eu vou poder aplicar agora sem ter que ficar considerando duas partes. Né? Apenas o x diferente de zero, é a consideração aqui. Muito bem, então como é que eu aplico aqui a regra da cadeia? Veja, esse ln aqui é a função mais externa e f quadrado é a mais interna. Então, olha, derivando ln 1 sobre f quadrado vezes a derivada de f quadrado. Tá? Derivada de f quadrado também é a regra da cadeia, porque você tem o quadrado de uma função e não o quadrado apenas de uma variável. Né? Então, quando você vai derivar f quadrado, isso é 2f, regra da cadeia, f'. Por isso que apareceu aqui essa expressão, olha. Derivou ln desse argumento 1 sobre f2. Aí a regra da cadeia, vezes derivada de f quadrado, que é 2f, f' de x. Tá? No segundo membro, mantém o n, que é um número, isso é propriedade de derivada, deriva ln de x quadrado, então deriva ln 1 sobre x quadrado. Regra da cadeia, vezes a derivada de x quadrado, que é 2x. Tá? Então, observe que desse lado aqui a gente tem um número 2, aqui também tem um número 2, então você vai poder simplificar, né? Já que está multiplicando aqui também, então esse número 2 vai poder sair daqui. Você tem f de x aqui no numerador e f quadrado no denominador, então você vai poder, né, simplificar aqui, dividir, vai sobrar apenas um f no denominador, f' é o quê? F' é o quê? Veja que aqui você tem x e x quadrado. Então, vai poder também dividir, né? Vai sobrar um x no denominador. Lembre-se, o número 2, esse 2 aqui, esse aqui, já dividiu um pelo outro. Veja, essa função f, ela pode ser escrita aqui no segundo membro, multiplicando, né? Veja que ela está no denominador, ela vem para o segundo membro multiplicando, e f de x é x elevado a n. Então, a gente pode substituir, e aí, né, divisão, quociente de potência de mesma base, n menos 1. Então, olha, a derivada, olha, observe, f' de x, né? Se f é x elevado a n, f' de x é nx n menos 1. E isso para qualquer n. E não mais um n natural. Tá? Esse n é qualquer número real. A gente já vinha utilizando, tudo bem. Mas agora está mostrado definitivamente. Ok? Então, embora eu tenha dito, olha, nós vamos utilizar já esse resultado, nós vamos ver lá na frente, vamos usar já. É uma escolha didática. Alguns livros, eles esperam cada etapa acontecer para poder usar o resultado. Tá? E essa etapa, às vezes, acontecer de modo mais prático possível. A minha escolha foi, vamos utilizar já o que a gente tem para o estudante, ele já ir, né, vendo exemplos, fazendo exercícios, e sedimentando resultados, né, ajudando a memória. Ok? Aí eu disse a vocês o seguinte, olha, a regra da cadeia tem outra forma de ser apresentada, que é usando a notação de Leibniz, que é essa aqui. Por que é importante apresentar ao estudante essa forma? Porque ela aparece em muitas aplicações, muitos livros, principalmente de aplicação, de livros de outras áreas que utilizam o cálculo, e é interessante que o estudante consiga ver essa forma de escrever a regra da cadeia. Eu coloquei aqui o nome, né, regra da cadeia, usando uma função auxiliar. Por quê?
para usar essa notação, o que a gente faz é desacoplar o argumento, né, aquele U que a gente utiliza, da função externa, digamos assim, daquele V, e olhar a coisa como duas funções separadas, então fazer duas derivadas separadas, que é o que a regra da cadeia faz. Ok? Então, suponha o seguinte, você tem uma função H que depende de U, e U não é apenas uma variável, U é variável em relação a H, mas U é uma função da variável X. Tá? Então, aqui você tem a regra da cadeia, porque você tem H de U, mas U também é uma função. Tá? Então, isso aqui é um encadeamento de funções. H de U, se eu estou dizendo que U é uma função, então isso aqui é a composição de funções. Tá? Mas, se você, grosseiramente, estiver pensando apenas em H e U, a relação de H para U é que U é a variável de H e X é a variável de U. Ok? Então, entre H e X existe uma função intermediária, que é a que está aqui representada pela letra U. Tá? Eu usei a letra H porque também nos livros é comum, tá, pessoal? Não sei por que o pessoal usa, mas é comum a gente, nesse momento, usar a letra H e não a letra F, mas sem problema, tá? Então, nós temos três letras que eu estou usando aqui. H, inicial, e X, que é uma variável. Entre esse H e esse X, há uma função de conexão entre esses dois objetos, que eu estou usando a letra U. Tá? Então, eu desejo obter a derivada de H em relação a X. Tá? E aí eu sou obrigado, para obter essa derivada, passar pela derivada da função intermediária de ligação. Tá? Então, a maneira de reescrever a regra da cadeia é obter dH de x, ou seja, entre H e x, a derivada de H em relação a x, é outra maneira de você ler também. Isso significa o seguinte, aquela regra da cadeia, reescrita com essa notação, vai ser dH de U, ou seja, a derivada de H em relação a U, tá? Vezes du de x, a derivada de U em relação a x. Tá? Então, essa notação é a notação utilizada por Leibniz. Eu já falei para vocês naquela aula de apresentação que Leibniz e Newton, esses dois são considerados os grandes sintetizadores, organizadores, criadores, por que não, do cálculo diferencial que nós utilizamos hoje, como nós utilizamos hoje. Tá? A menos a parte de limite, que eles não conheciam, embora estivesse implicitamente usando, mas eles nunca usaram limite explicitamente, tá? Como nós fazemos hoje. Então, observe, dH dx derive a função externa, digamos assim, olha, esse HU, né, em relação à intermediária, vezes derive essa intermediária, que seria aquele U' que a gente estava falando, em relação à variável mais interna. Tá? O que é que isso quer dizer? Um exemplo. Essa é a regra da cadeia. Um exemplo. Suponha que você tem essa função aqui, olha. Aqui há um encadeamento de funções. Observe que você tem aqui uma função potência, que é ao cubo, uma função cúbica. Só que no argumento dessa função cúbica tem um polinômio do segundo grau. Tem uma função quadrática. Então, eu tenho uma função cúbica de um polinômio de segundo grau. Então, há um encadeamento aqui. Mas, independente disso, nós podemos reescrever essa função aqui, olha, desacoplar essas duas funções que estão encadeadas. Como assim? Escrever H como um U elevado ao cubo. Só que esse U agora é essa função aqui, o que estava antes. Então, essa mesma função que está aqui, ela está sendo descrita em duas partes aqui, ó. H, que depende só de U, é uma função cúbica, então a visão fica, digamos assim, mais clara, que aqui eu tenho uma função cúbica, e esse U, por sua vez, é uma função quadrática. Então, desacoplada esse U, né, usando essa letra U aqui, eu desacoplei esse encadeamento e ficou, entre aspas, mais claro, né, o que é que está acontecendo, embora em duas partes. Tá? Então, o que é que a regra da cadeia vai dizer?
eu quero derivar a função h em relação a x. Tá? Eu quero a galinha, ou dh dx, tá? Em relação a x. O que a regra da cadeia vai dizer? Derive h em relação a u, né? Isso aqui, vezes derive u em relação a x. Ok. Derivar essa função potência, na hora de derivar isso aqui, é considerar u uma variável. Em relação a h, u é uma variável. Tá? Então, deriva isso aqui em relação a u. 3u quadrado, que é a derivada de uma potência, está aqui. 3u quadrado. Vezes, derive u em relação a x. É isso aqui, derivar u em relação a x. Como é que deriva isso aqui, Heron? Primeiro vai derivar essa parte, depois vai derivar essa. Derivando 5x quadrado, número 2 vai baixar, vai encontrar o 5, vai ficar 10. E vai diminuir 1, vai ficar x a 1. Então, 10x. Função afim, como é que deriva a função afim? A derivada é o coeficiente angular. Nesse caso, menos 2. Então, a derivada, né, de u vai ficar 10x menos 2. Eu já coloquei a resposta direta aqui. Tá, vai ficar duas variáveis aqui, duas letras para descrever? Não, substitua a letra u de volta, né? Que a gente já sabe aqui, para ficar em função de x. Tá? Eu quero dh dx. Então, essa letra u não pode ficar aqui. Então, eu devolvo, né, a expressão original. Então, eu fiz aqui, eu apliquei a regra da cadeia, tá, nessa expressão. Mas se fosse com a linha, a mesma coisa. Se fosse usando a linha, a galinha de x, vai derivar uma potência primeiro, ó. Então, é 3, vem aqui para frente, diminui 1, vai ficar 2. Aqui. Vezes, regra da cadeia, derivada do argumento, 10x menos 2. Tá? Direto, se você reconhece, faça, use. Agora, se por acaso em algum lugar do mundo você encontrou essas funções desacopladas, né, você pode utilizar a regra da cadeia assim, em separado, digamos, tá? Com essa função auxiliar. Mais um exemplo. Esse exemplo aqui nós já fizemos, usando linha direto, fizemos diretamente. Eu vou usar essa função auxiliar u aqui para a gente ver como é que fica, né? Muito bem. Veja, eu tenho ln de x quadrado menos 6. Pô, seria interessante se eu fizesse u igual a x quadrado menos 6. Por quê? Porque aí essa função aqui, ela é reescrita assim, de um modo mais simples, é ln de u. Lembrando que u, por sua vez, é uma função. Tá? E eu quero obter y', a derivada de y, em relação a x. Y' ou dy dx. Tá? Então, a regra da cadeia vai dizer o seguinte, isso é dy du, ou seja, derive essa função em relação à intermediária, vezes deriva a intermediária em relação à variável final. Tá? Vocês vão ver essa notação acontecendo muitas vezes na física, quem for estudar alguma coisa de química também, muitas vezes vocês vão ver essa notação. Daí que, quando o professor ele vai ensinar cálculo 1, é necessário, todo professor, que ele tenha alguma sessão utilizando essa notação de Leibniz, ou várias vezes, porque as aplicações muitas vezes vão usar essa notação, porque são muitas letras que aparecem. E boa parte da ciência são muitas variáveis, né? Então, quase sempre a gente utiliza muitas letras dentro de uma modelagem, dentro de uma função, dentro de uma operação que a gente está fazendo. Então, a derivada, como ela é feita em relação a uma variável sempre, é necessário indicar em relação a qual variável, em relação a qual letra estou derivando. Então, essa anotação de Leibniz é excelente. Enquanto se eu usar a linha não diz em relação a que variável, né? Qual variável eu estou considerando na derivada. Então, excelente, assim, deu ótimos frutos dentro do cálculo, essa anotação. Então, eu tenho y, tenho u e tenho x. Então, eu quero a derivada de y em relação a x. Então, isso é dy du vezes du dy. Ok? Derive, o que significa dy du, Heron? Deriva a função y em relação a u. Ou seja, nesse momento, u é considerado uma variável para y
escrita nessa anotação. Olha, pessoal, lembre-se, eu falei um dia desses, mas é muito detalhe, é muita coisa, vocês podem não estar lembrados, que quando eu escrevo dy, du, esse y aqui representa a função, o nome da função, e a letra que aparece aqui no lado desse D, de baixo, representa a variável, tá? Em relação a essa função. Aqui, U representa a função e X representa a variável, tá? Quando eu escrevo du dx. Então, várias maneiras da gente olhar isso aqui e tirar dúvidas, né? E esclarecer o cálculo que nós estamos fazendo. Muito bem. dy du. dy du, eu vou olhar para cá, olha. dy du. É a derivada de ln de u. Não lembra, não? Volta na tabela. Derivada de ln de u. 1 sobre u. Simplesmente isso. É a derivada de ln de x. Na tabela está um x. Mas lembre-se, esse x ele é mudo. Pode ser qualquer letra no lugar. Tá? Du dx, deriva u em relação a x, aqui, olha, vamos derivar isso aqui, de novo, derivada de uma potência, derivada de um número, ó. Então, derivada de x quadrado, 2x, menos derivada do número 6, 0, coloquei até passo a passo. Veja, essa lei, ela não pode ficar com duas variáveis, ela tem que ficar em relação a x, porque, olha, eu estou derivando y em relação a x, então é necessário que essa lei final ela volte a ser toda ela escrita na variável x. Então, esse u eu reescrevo de novo como x quadrado menos 6. Então, se vocês lembrarem ou voltarem, quando pegar esse material, voltar na página anterior, eu não quero fazer isso agora, vocês vão ver que a derivada desse ln que eu fiz diretamente deu exatamente essa expressão, 2x sobre x quadrado menos 6. Ok? Essa conta aqui está um pouco grande, mas veja... esse resultado, mais um exemplo, esse não está feito anteriormente, eu fiz esse igual ao anterior para vocês compararem, que dá a mesma coisa, tá? Tem gente que vai fazer isso, mas foi mais rápido, eu fiz, ok, não tem problema. Você pode escolher agora duas maneiras de aplicar a regra da cadeia. Esse exemplo aqui é um exemplo que eu tirei de um livro de administração, de economia, que utilizava matemática. Esse C é um custo, esse P é preço, tá? E o modelo tinha sido feito assim. Veja, custo, ele depende de P, de produto, tá? Preço, ou produto, ou quantidade de produto, como queira. E veja que é uma função, já é aqui, a regra da cadeia já foi usada aqui, você tem uma raiz quadrada de um polinômio. E, por sua vez, essa variável que está aqui dentro, que em relação a P é variável, ela é uma função do tempo T. É um polinômio. Então, para a expressão não ficar gigante, com um polinômio gigante, foi desacoplado ali, ó, preço, que depende do tempo T, e aqui a gente tem uma função custo. Obviamente que, lendo, se eu não estivesse falando isso para vocês, você simplesmente vai olhar, eu tenho uma função C em P, e P, por sua vez, é uma função do tempo. E eu estou querendo aqui 3 derivadas. dC, dP, é para a gente treinar essa leitura, né, esse entendimento. Derivada de C em relação a P. dP, dt. Derivada de P em relação a T. E depois eu quero dC, dt. É a derivada do custo em relação ao tempo. E não mais em relação à quantidade de produto. Tá? Então, esse dC/dP, ele tem a regra da cadeia embutida aqui na derivada, porque eu tenho raiz quadrada de um polinômio. Então, a regra da cadeia está aqui. O que eu quero dizer com esse exemplo é o seguinte, mesmo eu usando esse desacoplamento aqui, usando uma variável auxiliar, mesmo fazendo isso, certos exemplos, as duas coisas podem aparecer. Né? Aqui a regra da cadeia, e aqui esse P aqui está desacoplado dessa expressão, mas mesmo assim, na hora de derivar essa expressão aqui, ó, dC, dP, eu tive que usar a regra da cadeia nos moldes antigos, digamos assim. Ok? Então, derivar essa raiz aqui é 1 sobre 2, raiz quadrada, mantém o argumento, vezes derivada do argumento, que é um polinômio do segundo grau. E a derivada disso aqui, olha, esse 2 vai baixar, vai encontrar o meio, né? Então, 2 vezes meio dá 1. E a derivada do número 100 é 0. A derivada de número é 0.
por isso que ficou apenas P aqui vezes esse número 1, ok? Então, esse é o DCDP. A DPDT é mais simples, é um polinômio de segundo grau, então basta derivar essa parte aqui, essa partícula, que é uma função afim, e a derivada é o número 3, ok? Mais. Como é que deriva essa expressão? É uma potência, vai derivar o t quadrado. Esse número 2 vai baixar, vai encontrar 0,1, vai ficar 0,2, e aqui em cima vai ficar 1, então 0,2t. Polinômio do segundo grau, a derivada é um polinômio do primeiro grau. A derivada baixa, né, o grau dos polinômios. Ok? Então, DCDP está aqui, usamos a regra da cadeia anterior, eu coloquei esse exemplo para a gente forçar essa barra também, voltar ao anterior e reconhecer a regra da cadeia. Esse exemplo, essa parte aqui é mais simples. E, finalmente, usando essa notação aqui de Leibniz, como é que eu vou calcular DCDT, já que eu já tenho DCDP, DPDT? Tá? Então, já tem essa derivada aqui, fizemos, ela está aqui. Ó. E já tenho também essa derivada, fizemos, ela está aqui. Só que observe o seguinte, eu quero a derivada de C em relação a T. Então, essa expressão da derivada, ela tem que ficar toda ela em função de T, né? Porque eu tenho dC, dt. Toda ela tem que ficar apenas uma variável T. Ok? Por isso que eu escrevi desse modo. Onde tinha o P, né? Essa expressão eu substituí aqui. Veja que é enorme, né? Se eu fizesse de vez, então podemos fazer passo a passo. Ok? Eu vou dar um salto aqui, esse exemplo a gente vai ver depois. Eu coloquei aqui só por didatismo, tá? Uma tabela das regras de derivada. A maioria dos livros de cálculo a gente consulta, vem com essas tabelas, tá? Tanto aquela que eu mencionei, que eu coloquei várias linhas, né, das funções, quanto as regras de derivação. É interessante que você tenha isso em algum lugar para poder recorrer, para ajudar a sua memória. Então, eu já coloquei aí, você pode organizar, ok? Sendo que aqui, olha, essa linha significa F composta com U. Esses U e V que estão aparecendo são os mesmos que eu utilizei nas regras, para descrever as regras em cada parte, tá? E aqui também coloquei, usando a linha e usando a notação de Leibniz, tá? Usando du dx, né? Isso significa derivar um número vezes uma função, derivada da soma da diferença, derivada do produto, derivada do quociente, derivada da composição, por aí vai, tá, gente? A regra da cadeia, ela vai poder ser usada para a gente determinar a derivada da função inversa, tá? De várias funções. Tá? Por exemplo, as trigonométricas inversas. Tá? Quais são as funções trigonométricas inversas? Eu coloquei o nome aqui. Ó. Aqui eu estou descrevendo uma delas, que é a função arco-cosseno. Então, essas funções que vêm arco-cosseno, arco-seno, arco-tangente, arco-secante, arco-cossecante, arco-cotangente, tá? São todas funções trigonométricas inversas das suas respectivas trigonométricas. Então, eu tenho a função cosseno. A função cosseno, como eu estou dizendo aqui, ela não é objetiva, porque ela está definida em R, ela é periódica, ela não é objetiva. Tá? Então, ela não tem inversa. Ela é definida em R. Mas, se eu limitar a determinados intervalos em que ela é crescente ou decrescente, ela vai ser inversível. Tá? Esse é um teorema de inversão lá do ensino médio. Se você tem uma função no intervalo que ela é crescente, ela tem inversa. Ou ela é decrescente nesse intervalo, ela tem inversa nesse intervalo. Tá? É um nome que vocês vão ver várias vezes escrito quando queremos dizer que uma função ela é crescente ou ela é decrescente, aí é usado esse nome único aqui, monótona, tá? Não é de monotonia, não, mas, enfim. Esse nome, quando ele vem escrito, quer dizer que a função seja, quando eu escrevo monótona, ou ela é crescente ou ela é decrescente, tá? Naquele intervalo. Então, só para chamar a atenção que esse é um adjetivo que talvez seja novo para vocês, né?
Então, a função termas crescente, por exemplo, a função cosseno, se ela for restrita ao intervalo 0π, ela vai ter esse gráfico em azul aqui, olha. Essa parte aqui é um pedaço da função cosseno, definida entre 0 e π, em azul, aqui. Então, veja que ela é decrescente nesse intervalo. Então, ela possui inversa nesse intervalo. A inversa dessa função cosseno, nesse intervalo, é chamada de arco cosseno. Tá? Então, a função aqui, cosseno azul, ela vai ser objetiva, então ela vai ter inversa. O gráfico aqui da arco cosseno, ali em vermelho, se você plotar isso no computador, que é o que eu fiz aqui, vai aparecer a função arco cosseno aqui, esse gráfico em vermelho, ok? Essa linhazinha aqui é a primeira bissetriz, está dizendo que simplesmente que uma função e sua inversa, né, o gráfico delas são simétricos em relação à primeira bissetriz, tá? Esse vermelho e esse azul aqui. Então, a função arco cosseno vai dizer o seguinte, olha, y igual a cosseno de x, se somente se x é arco cosseno de y. Tá? Então, se você isola, né, aquele método, troque x por y, isole a variável. Então, arco cosseno, né, vai ser a função inversa da função cosseno. Nas máquinas, eu coloquei isso aqui, nas máquinas de calcular, e em alguns lugares também, em livros eletrônicos e companhia, em vez de escrever arco cosseno, ou arc cos, como eu estou fazendo aqui, vai aparecer cosseno menos 1 aqui em cima. Isso aqui, pessoal, quando aparece numa calculadora, isso não é 1 sobre cosseno, não. Porque 1 sobre cosseno é secante. E na calculadora vai aparecer sec. SEC, tá? Secante, que seria 1 sobre cosseno, aparece sec. Quando vem esse símbolo assim numa calculadora, isso significa a função inversa da função cosseno. Então, o que eu quero dizer aqui, olha, arco tangente, você vai ver escrito por aí, invariavelmente, desse modo. Esse tangente a menos 1, isso significa a função inversa da função tangente, significa arco tangente. E por aí vai. Tá? Então, chamando a atenção dessa anotação que pode aparecer em determinados lugares, já para você não se confundir. Olha o que eu quero dizer aqui, olha, fx é a função cosseno x, a inversa da função cosseno x chama arco cosseno x, tá? Então, esse menos 1 aqui não é potência. Esse menos 1 na matemática significa função inversa da função f, que está escrito aqui, ok? Por isso, essa anotação nas calculadoras, por isso, essa anotação em alguns aplicativos, né, que utilizam matemática, ok? Chamando a atenção disso. E aí você vai dizer o seguinte, mas a gente não viu a derivada dessas funções, é verdade, não vimos. Vamos estender aquela tabela obtendo a derivada das funções trigonométricas inversas, tá? Só que aí é impraticável usar a definição limite. Né? Pô, como é que eu vou usar aquela definição de derivada, de limite para obter a derivada das funções trigonométricas inversas, que eu já acho complicadas e tal, verdade. Só que agora a gente tem as regras de derivação. Elas vão nos ajudar a gente não precisar, na maioria das vezes, pode ser que em uma situação ou outra, a gente precise do limite, mas uma vez que a gente construiu as regras de derivação usando o limite, a gente fica livre disso e temos bem mais versatilidade. Por exemplo, construir as derivadas das funções trigonométricas inversas. Óbvio que a gente tem que saber lidar com o cálculo dessas trigonométricas também. Então, olha, o que eu estou dizendo nesse exemplo aqui é mostrar o seguinte, tem a função arco cosseno, função inversa da função cosseno? Sim. Mostre que a derivada é essa expressão aqui. Ó. Só com a regra da cadeia a gente já consegue fazer isso. Mais à frente, quando a gente determina como é que eu posso calcular a derivada da função inversa, aí também a gente vai poder usar esse resultado que eu estou mencionando para obter a derivada das funções trigonométricas inversas. Ok? Olha, se eu fizer aqui, olha, veja, quando eu escrevo y igual a arco cosseno de x, é a mesma coisa que se eu quiser isolar o x, aparece no outro lado, grosseiramente falando, cosseno de y. É o que diz a lei das inversas lá, que eu escrevi lá atrás, tá? A definição. Então, a gente pode derivar
esses dois membros aqui, olha, em relação a x, tá? Derivar esse lado em relação a x, derivar cosseno de y em relação a x. Agora, observe o seguinte, quando eu vou derivar cosseno de y, lembre-se, y é uma função. Então, eu tenho uma função dentro da função cosseno. Ainda não tem parênteses, mas lembre-se que eu te falei antes, normalmente não se usa parênteses aqui no argumento do ln, do cosseno, da tangente, da secante, tá? Só se usa parênteses aqui, normalmente quando você tem uma multiplicação, uma adição ou uma subtração, tá? Então, mesmo não tendo parênteses aqui, significa o argumento aqui de cosseno. Lembre-se aí, cosseno da letra y, essa y é uma função. Então, para derivar esse membro, regra da cadeia, onde a função mais externa é o cosseno e a interna aqui o argumento é y. Então, deriva x em relação a x. A derivada de x é o número 1, a variável x. Ok. Deriva cosseno, a derivada é menos seno, mantém o argumento que é y, vezes derivada do argumento. Isso é a regra da cadeia. Ok? Então, por isso que apareceu esse y' aqui. Veja, a gente pode deixar esse seno, essa derivada sozinha, que é o que me interessa. Então, isso é menos 1 sobre seno de y. Então, veja o seguinte, olha, aí vem o conhecimento do ensino médio. Essa linha aqui não tem mais derivada. A derivada acabou, a derivada foi isso. Tá? Bom, mas não apareceu o que você estava dizendo lá em cima, é verdade. Então, vamos lá. Agora, o conhecimento do ensino médio. Essa igualdade aqui, olha, que nós derivamos, agora a gente vai usar elevar os dois membros ao quadrado, coisa que eu já fiz lá atrás. Né? Essa técnica de elevar ao quadrado e tal, essas coisas sempre aparecem, tá? Dentro da matemática. Então, esses dois membros aqui, olha, elevamos os dois lados ao quadrado. Ok. Da relação fundamental da trigonometria, esse cosseno quadrado pode ser escrito assim, 1 menos seno quadrado de y, ok? Que, por sua vez, se eu passar esse menos 1 para cá, multiplicar todo mundo por menos, eu posso isolar esse seno de y, escrever isso aqui, mais ou menos, né, raiz quadrada. Seno de y, o que me interessa descobrir, olha, porque ele apareceu aqui no denominador da derivada, tem dois resultados. Qual deles eu vou usar? Basta ver que esse y tá, para a função arco cosseno está entre 0 e π, e nesse intervalo o seno tem que ser positivo ou zero. Portanto, não pode ser a parte negativa, tem que ser a parte positiva dessa raiz. Então, substituindo isso aqui, olha, de volta na derivada, a gente vai ter essa lei. 1 sobre 1 menos x quadrado. Tá? Então, a regra da cadeia aqui, olha, identificar a regra da cadeia aqui foi importantíssimo nessa dedução. Qual foi o outro passo importante? Conhecer o algebrismo do ensino médio que envolve trigonometria. Tá? Desse mesmo modo, pessoal, isso que eu fiz aqui, como consequência, como aplicação da regra da cadeia, a gente pode utilizar para todas as funções trigonométricas inversas e obter esses resultados aqui e ampliar aquela tabela que foi até a linha 14, se eu não cometi nenhum engano na hora de digitar. Tá? Aí temos mais 6 linhas aqui, mais 6 derivadas, 6 funções com suas respectivas funções derivadas aqui ao lado. Essa mesma sequência de passos, claro, né, mantendo algumas diferenças, você pode assumir e pode deduzir a derivada da arco-seno, por exemplo. Ó. Observe que a derivada de arco-seno, para arco-cosseno, a derivada, a única diferença é o sinal menos. Olha aquilo que eu falei a vocês, ó. Veja, arco-cosseno, arco-cotangente, arco-cossecante, todas têm o sinal menos na frente da expressão da derivada, ó. Se você olhar a outra tabela, cosseno também tem, cotangente também tem, cossecante também tem um sinal negativo na frente da derivada. Isso ajuda um pouco a memória, né? Na hora de... Veja que os resultados, todos eles, gente, um é o simétrico do outro. Olha, derivada de arco-seno é 1 sobre blá, blá, blá. Arco-cosseno, menos 1 sobre. Arco-tangente, 1 sobre, não tem raiz aqui, 1 mais x quadrado. Arco-cotangente, é a mesma lei, só que aqui a gente tem um sinal negativo. E arco-secante e cossecante segue esse padrão também.
Então, essa tabela, nos livros, ela vem acoplada à outra, né? Aquela outra tabela, e o pessoal vai demonstrando como foi que esses resultados foram obtidos passo a passo. Veja que eu não usei aqui limite, não precisou usar limite para deduzir tudo isso aqui, né? Estamos livres do limite. Então, a regra da cadeia aqui é importantíssima. Um exemplo, tá? Arco tangente de x quadrado, de novo, ó, regra da cadeia. Tem a função arco tangente com uma função potência no argumento. E eu quero calcular aqui a derivada dessa função no número 2. Então, eu preciso da derivada primeiro, depois utilizo o número 2. Tá? Então, derivada de arco tangente, se a gente recorrer à tabela, vai ser 1 sobre 1 mais o argumento ao quadrado. Tá? O argumento aqui já tem um quadrado, que é o x quadrado aqui. A derivada de arco tangente, 1 sobre 1 mais o argumento ao quadrado. O argumento é x quadrado, então vai ficar x quadrado ao quadrado. Vezes derivada do argumento, regra da cadeia. Nesse caso aqui, a derivada é 2x. E essa expressão, 1 mais x à quarta. Então, a derivada dessa expressão é 2x sobre 1 mais x à quarta. E a gente vai poder substituir o número 2, 4 sobre 17, ok? Esse tipo de expressão, veja que a gente tem um produto, mas depois eu vou fazer esse exemplo com vocês. E aparece uma função trigonométrica inversa, que agora a gente já tem tabela para consultar e saber a sua derivada. Não precisamos ficar deduzindo toda hora que encontrar uma função dessa trigonométrica inversa, ok? Mas eu volto a esse exemplo com vocês. Muito bem, agora nós temos uma coleção de funções que nós, mesmo que a gente não lembre a derivada de todas elas, isso é óbvio, estamos encontrando esses resultados, muitos resultados, tudo de vez, a gente tem onde recorrer para coletar essa tabela, tá? Então, apresentar a vocês agora, já que a gente tem essa coleção de derivadas, de funções derivadas, o que é derivada sucessiva, Heron? Significa que a gente, uma vez que a gente tem uma função que foi obtida da derivada, a derivada de uma outra função, e agora você tem essa função, né, você pode, essa função que é derivada, derivar também. Ok? Então, se eu tenho a derivada, uma f', e eu vou derivar de novo, eu vou pegar essa função, né? E vou derivar de novo, então eu vou chamar isso de f duas linhas. E eu vou dizer que essa é a segunda derivada de f. Tá? F' vai ser chamada de primeira derivada, ou derivada de primeira ordem, ou derivada primeira da função f. Tá, e se eu pego essa lei, f' e derivo, então eu vou obter f duas linhas, ó. É a derivada da derivada primeira. E a notação é essa, f duas linhas, ou pode ser um número aqui entre parênteses, tá? Vai significar dentro do cálculo derivada de segunda ordem, ou você pode usar essa notação, d2f, dx2, que vem daqui, olha, que é derivar a derivada primeira, que é a notação de Leibniz, ou pode ser se usar a letra y, y duas linhas, ok? Isso vai nos dar uma lei, uma função também, que você pode também derivar, se for derivável, né? Obviamente. Que você pode derivar, se for permitido derivar essa lei, você pode derivar. E aí você vai obter uma terceira derivada, né? Então, f3 linhas, ou derivada terceira, ou derivada de terceira ordem, tá? Esses dois nomes são usados, né? Derivada terceira, derivada de terceira ordem, enfim, da função f. Então, veja que, se for possível, cada uma dessas leis que nós vamos obtendo aqui, então você está derivando sucessivas vezes, daí o nome dessa seção, dessa subseção, ser derivadas sucessivas. Quase sempre é esse o nome que vem nos livros escritos, quando você vê um capítulo ou uma seção. Derivadas sucessivas quer dizer que a gente está utilizando essa visão sobre a derivada, que você pode aplicar a operação de derivada várias vezes, tá? Sequencialmente,
várias vezes sequenciadamente, digamos assim, tá? E você pode parar, dependendo de onde for, né? Ou às vezes, porque, não, eu cheguei até a quarta derivada, eu vi que a quinta derivada não existe, ok, então essa função ela só é derivável 4 vezes, né? Até a quarta derivada, tá? Ou então cheguei na segunda derivada, vi que a terceira derivada, não existe nisso que eu quero. Ela não é derivável 3 vezes, ela é derivável 2 vezes. Tá? Então, quando eu falo assim, derivável diferenciável, né? 2 vezes, 3 vezes, N vezes. Tá? Então, a gente pode usar essa anotação aqui, olha, usar o parênteses, a partir do número 4, da quarta ordem em diante, é comum usar essa maneira aqui, olha, pessoal, ou essa daqui, tá? Porque, veja que são algarismos romanos. Embora a gente use aqui a linha, essas linhas surgiram de, no passado, usar o i como derivada primeira, né, algarismo romano. E a derivada segunda era 2i. Então, o segundo, né, em algarismo romano. E o 3 era terceiro, em algarismo romano. E a praticidade, né, das coisas foi transformando esses algarismos romanos em linhazinhas aqui em cima, tá? Tem gente que chama de primo, F', F2', F3', enfim, mas... Então, isso aqui é dizendo a vocês que essas linhas que a gente está usando aqui, essas pequenas linhas, nasceram dos algarismos romanos que davam nome aqui, derivada de primeira ordem, derivada de segunda ordem, terceira e assim por diante. Tá? Normalmente, essa anotação aqui é mais prática, depois do número 3, ou essa daqui, de Leibniz, tá? Desse modo aqui, 40ª derivada, 40ª derivada, 90ª derivada, enfim. Tá? Então, vamos ver exemplo disso, para esclarecer. Então, há outro detalhe também, que foi bom eu colocar aqui, que eu já ia esquecendo. A própria função original, ela às vezes é considerada, dependendo do livro, e dependendo da teoria que você está usando, às vezes essa função é interessante descrever essa função como função derivada de ordem zero, né, de onde partiu tudo, a original. Tá? Então, escrever f desse modo, olha, significa que a própria função, tá, não teve derivada ainda, tudo vai partir dela. Tá? Exemplo, derivada de primeira ordem e segunda ordem para algumas funções. Polinômio, então vamos treinar. Eu tenho essa função, polinômio do terceiro grau, eu não sei fazer. Lembre-se, a regra veja que aqui nós temos subtração e adição. Então, as regras de derivada vão dizer o seguinte, derive cada partícula, cada parcela, ok? Então, a derivada primeira é derivar essa parcela. Como é que deriva essa parcela? Eu não lembro, volta a tabela. Esse número 3 vai baixar, vai multiplicar pelo 4, 12x², vai diminuir um aqui, 12x², menos. De novo, derivada de uma potência, o número 2 vai baixar, vai encontrar o 9, vai ficar 18, x elevado a 1, menos 18x, mais, função afim, derivada de função afim, é o coeficiente angular, então... Nesse caso é o número 5. Então, a derivada desse polinômio de grau 3 é y', esse polinômio de grau 2. Essa é a derivada primeira de y, ou a derivada de primeira ordem de y. Ok? E a derivada de segunda ordem, como é que eu vou obter a partir de primeira ordem? Tá? Eu não sei passar da função diretamente para a sua segunda derivada. Eu preciso da primeira derivada, desculpem. Eu preciso da primeira derivada para obter a segunda. Tá? Então, achar a segunda derivada é derivar a primeira. A primeira é um polinômio de segundo grau. Derivar esse polinômio é derivar cada parcela. Então, vamos lá. Derivando 12x², o número 2 vai baixar, vai encontrar o 12, vai ficar 24. X elevado a 1. Veja, todo esse restante aqui eu posso ver como uma função afim, tá? Então, todo esse restante aqui dessa função eu posso olhar como uma função afim, de coeficiente menos 18. Então, derivar isso aqui é menos 18. Então,
Função 12x² mais menos 18x mais 5. Derivada 24x menos 18. Então, essa é a derivada segunda de y, ou a derivada de segunda ordem de y. Ok? O exercício só queria até segunda derivada. Tá? Poderia ter pedido terceira, quarta, e aí você ia continuar nessa sequência. Mas o exercício só queria até segunda derivada. Tá? Vamos aproveitar e treinar um pouco mais as regras nessas derivadas sucessivas que nós estamos fazendo. Tá? Observe. Q de t é elevado a t². Quando eu olho para essa expressão, é necessário identificar. Eu tenho exponencial de uma função potência, um encadeamento, uma composição de funções. Então, derivar isso aqui é regra da cadeia. Tá? Então, derivada de exponencial, ela mesma, vezes, é o que a regra da cadeia impõe, derivada do argumento dessa exponencial. Lembre-se, o argumento de uma exponencial está no expoente. Daí o nome da função. Então, a derivada de t², isso aqui é a regra da cadeia. Tá? Então, derivando t² é 2t, a gente já viu. Então, esse resultado aqui é a derivada primeira da função q, ou a derivada de primeira ordem da função q. O exercício quer que a gente encontre também a de segunda ordem. Então, para obter q duas linhas, eu preciso derivar essa expressão. Agora, eu já tenho aqui, olha, antes de ter regra da cadeia, eu já tenho aqui um produto, que é essa função 2t, multiplicando pela função et². Ó, então, há uma regra do produto aqui na hora de derivar. Ok? Então, aplicando a regra do produto, revendo. Deriva a primeira função, mantém a segunda, mais regra do produto. Deriva, mantém essa função 2t, deriva a segunda. Ó, então, revendo. Tá? Então, apliquei a regra do produto aqui. Não realizei ainda a derivada. Muito bem, derivada de 2t. De novo, função afim, a derivada é o número 2. Tá aqui. Mantém et2, ok. Et², mantém. Mais. Mantém 2t. 2t, mantém. Deriva é elevado a t². Para realizar essa derivada, lembrar, isso aqui, de novo, regra da cadeia. Isso é elevado a uma função potência. Então, para derivar isso aqui, regra da cadeia. Então, é elevado a t², derivada do expoente. Já coloquei de vez. Ok? Poderia ficar assim, tudo bem, já acabou a derivada. Eu coloquei aqui et² como um fator comum, e aí eu vou ter esse polinômio aqui. Essa expressão me dá a derivada segunda de Q, ou a derivada de segunda ordem de Q. Ok? Eu vou parar aí porque o exercício só pediu até essa ordem. Tá? Nós temos aqui mais um exemplo, depois eu posso ver com vocês. E aqui também a tangente. Mas eu quero, por que eu estou pulando esse exemplo? Porque esse exemplo aqui, ele é um pouco mais, digamos assim, interessante, porque ele dá um outro ponto de vista do uso da derivada de segunda ordem. Né? E vocês têm lista de exercício em que aparece coisa parecida. Então, eu vou passar para esse exemplo, e o que vem depois também é isso. Os dois tipos de exercícios são mais importantes do que apenas ficar derivando. Olha só, esse exemplo 2 aqui, ele vai dizer o seguinte, olha, obtenha um polinômio de grau 2, veja que ele começa bem diferente, P de t, tal que o polinômio em 2 é 5, a derivada desse polinômio em 2 é 3, e a derivada segunda, então, já está mencionando uma derivada de segunda ordem, tá? No número 2 é 2, tá? Então, para resolver esse exercício, primeiro, obter um polinômio de grau 2, ele está dizendo um polinômio genérico de grau 2. É o que isso, Arão? Quer dizer que ele quer isso aqui, olha, polinômio genérico de grau 2, é um at² em t, né? É um at² mais bt mais c, onde a, b e c eu preciso descobrir. É isso que quer dizer esse exercício. Tá? E como é que eu vou descobrir, Aaron, esses valores de a, de b e de c, que são os coeficientes? Vamos usar essas condições aqui. Mas para usar essas condições, observe que a gente precisa da derivada primeira e também precisa da derivada segunda. Tá?
Então, um polinômio genérico de segundo grau, ele é escrito desse modo, na variável t. Então, está aqui ele. Usar essa condição é substituir o t por 2. Então, a gente obtém isso aqui. Ele está dizendo que p em 2 vale 5. Então, quando eu substituir p em 2, eu obtive isso aqui. Então, o exercício está dizendo que isso vale o número 5, vale 5. Ó. Preciso, antes de usar essa condição, eu preciso ter a derivada disso aqui, ó, p' de t. Tá? Não, a derivada, como é que eu vou realizar? Lembrando, variável aqui é t. As letras A, B e C são constantes. Então, esse número 2 vai baixar e vai encontrar o A, vai ficar 2A, t. Mas, veja, tudo isso aqui pode ser visto como uma função afim, ó, onde o coeficiente angular é a letra B. Então, derivada de BT mais C, B. Por isso que nós temos aqui essa derivada, 2AT mais B. Substituindo o número 2 aqui, olha, nós vamos ficar com 4A mais B. O exercício está dizendo que isso aqui vale 3. Tá? Para usar essa condição, eu preciso da derivada segunda de P. Então, para eu obter a derivada segunda, eu vou derivar a derivada primeira, né? Eu vou usar de primeira ordem para obter de segunda ordem. Veja, essa derivada de primeira, essa derivada aqui, olha, é 2AT mais B. É uma função afim, né? Onde o coeficiente angular é 2A. Então, a derivada segunda em T ou de P vale 2A. Então, o exercício está dizendo que quando eu substituir 2 na derivada segunda, ele responde 2. Então, P' em 2 é 2A, que é uma constante. Então, isso aqui vale 2. E, obviamente, esse A é 1. Descobrir o A, substitui aqui, olha, na segunda equação, vai obter o valor de B. Nós vamos obter menos 1. Descobriu A e B, substitui A e B nessa expressão, nessa equação, vamos obter C. E vai nos dar 3. Pronto, já temos os valores de A, B e C. Então, nós temos agora o polinômio que está sendo procurado, que tem essas 3 condições, né? Então, esse exemplo, ele só poderia ter sido resolvido se a gente já soubesse o que significa, né? Derivada segundo P duas linhas, o que significa isso que está sendo mostrado aqui agora. Esse outro exercício aqui, ele é bem diferente também, mas é comum esse tipo de exercício, e muitas vezes, durante a vida, que vocês vão usar cálculo, isso vai aparecer. Isso queiram, é que, dada uma função, você verificar se essa função, ela satisfaz uma equação envolvendo derivadas. Tá? Uma equação envolvendo derivadas é um igual, né? Envolvendo derivadas aqui de segunda ordem, terceira, de quarta, de primeira ordem. Isso é chamada equação diferencial. É uma equação envolvendo derivadas. Então, a gente não fala equação derival, né? É uma equação diferencial. É uma equação envolvendo derivadas, variáveis, funções, tá? Então, eu quero saber se essa equação, ela verifica, se essa função, perdão, verifica essa equação. Então, para fazer isso, eu preciso da própria função, ela está aqui, foi dada. Eu preciso da derivada primeira, então eu tenho que saber obter a derivada primeira para poder utilizar. E também preciso da derivada de segunda ordem, dessa função y. Então, a própria função foi dada, tá ok, e a derivada de primeira ordem vamos ter que obter. Lembrando, ó, regra do produto, para derivar isso aqui, regra do produto, eu tenho exponencial vezes cosseno. Tá? Esse tipo de função, envolvendo exponencial, polinomial e funções trigonométricas, vocês vão encontrar muitas vezes, muitíssimas vezes, em diversos fenômenos da física, da química, economia, logística. É uma quantidade gigantesca de modelos matemáticos, computacionais, que utilizam funções polinomiais, exponenciais, trigonométricas inversas, hiperbólicas. Então, saber derivar essas coisas é importante. Só chamando a atenção de um fato, pessoal. Eu até agora não mencionei nenhuma aplicação. É uma escolha didática. Qual é a minha escolha? É que vocês tenham tempo de treinar todos os algebrismos, entendeu? E envolvendo derivadas, as regras,
para que quando a gente vá aplicar, você já tenha sedimentado um pouco, já a memória já busque mais rápido os resultados, ok? E a boa parte dos livros, eles apresentam a definição de derivada e logo já aplica para reta tangente, por exemplo. Outros livros, eles já aplicam para taxa de variação, por exemplo, que é velocidade, né, cinemática. E aí depois eles ficam dando as regras de derivação e tal. E depois eles dão um salto para usar as aplicações. Então, a minha escolha foi essa. Você já verem todos os LZPs, a montagem da tabela, porque aí você já sabe onde estão as informações que você precisa, pelo menos em termos de derivada. E aí a sua preocupação já diminui. Eu já sei onde encontrar a derivada, ok, agora eu quero aplicar. O meu problema agora é traduzir os problemas para usar aquilo que está naquela tabela, né, que está naquela caixa ali. Então, aí a preocupação passa a ser outra. Agora que você já sabe onde achar as coisas. Então, por exemplo, esse é um tipo de exercício que vai ser muito comum para vocês. Na física, por exemplo, quando vocês usarem ondulatória, né, teoria de onda, você vai ver isso aparecendo muitas vezes, funções desse tipo. Pode não ser com a letra X, mas com a letra T, né, com a letra R, eletromag, enfim, coisa desse gênero. Olha só, então, eu preciso, para verificar essa igualdade, eu preciso da função que foi dada, preciso da derivada primeira e da derivada segunda. Ok, derivada primeira dessa função aqui. Primeiro, eu leio aqui, observo, identifico que há um produto de funções. Eu quero derivar regra do produto. Tá? Aqui apliquei a regra do produto. Deriva a primeira função, mantém a segunda, mais mantém a primeira, deriva a segunda. Apliquei a regra do produto. Vou realizar cada uma dessas derivadas. Se eu não lembro, volto à tabela aí, à medida que esse movimento se dá, sua memória vai lhe ajudar. Então, derivada exponencial é ela mesma, derivada da função cosseno é menos seno, lembre-se, tem có, então a derivada tem menos na frente. E eu posso escrever desse modo, colocar exponencial aqui, fator comum, cosseno x menos seno x. Então, você poderia escolher derivar essa expressão, mas observe que aqui você tem dois produtos. Então, há uma vantagem aqui em eu simplificar essa expressão, colocando o fator comum, porque eu vou usar essa expressão para fazer outra derivada. Então, o fato de você sempre procurar simplificar as leis que você obtém numa derivação é importante, porque depende, né, disso depende o que virá depois, ser mais simples ou não. Então, é bom que desde o início você já procure simplificar essas expressões. Isso também vai te dar versatilidade, né? Também vai te dar mobilidade. De novo, olha, agora eu quero derivar essa expressão. Veja que eu tenho de novo a regra do produto. Tá? Então, eu vou derivar e elevado a x, mantendo todo esse parênteses, mais mantém e elevado a x, deriva esse parênteses. Ó. Então, derivada de e elevado a x é ela mesma. A derivada desse parênteses é a derivada de cada uma aqui no interior. Derivada de cosseno, que é menos seno, menos, derivada de seno, que é cosseno. Tá? Então, se eu colocar x de novo como fator comum, vai aparecer menos 2 seno x. Por isso que ficou essa forma. Tá? Muito bem. y2 eu vou substituir aqui. y', que é essa expressão, eu vou substituir aqui multiplicando por menos 2. E a própria y eu vou substituir aqui e fazer as contas. E verificar se vai dar zero. Né? O exercício já está dizendo que vai dar certo, né? Porque ele está dizendo verificar que satisfaz. Então, o exercício está dizendo que já vai dar certo isso. Mas se o exercício fosse verifique se satisfaz, né? Então você não pode chegar aqui e botar igual a zero ou não. Você vai fazer essas contas e ver o que acontece. No nosso caso, olha, observe que tem fatores aqui que vão anular, ó. Todos esses fatores vão se anular e vai dar zero, como o exercício já diz. Tá? Então, isso mostra que essa função é solução dessa equação diferencial. Ok? Eu prometi, nós vamos conseguir, gastei muito tempo na regra da cadeia, mas nós depois vamos ver a derivada da função inversa,
que permite que você reobtenha a derivada das funções trigonométricas inversas, tá? E também das funções hiperbólicas inversas. Tá nesse material aqui. Esse seria o penúltimo item que nós veríamos. E a regra da cadeia vai também permitir que a gente derive funções implícitas, tá? Que é uma parte da derivada. É a regra da cadeia sendo aplicada, digamos assim, em leis mais gerais, né? E a gente vai ser importante ver esse tópico, a derivada implícita, porque a derivação implícita, ela aparece em muitas aplicações que a gente precisa de taxas de variação, o que envolvem várias taxas de variação, tá? Então, esses dois tópicos, nós começamos a próxima aula nesses dois tópicos, e eu tinha prometido a vocês que a gente veria, eu apresentaria a vocês as funções hiperbólicas, tá? Também já está aqui, caso alguém tenha interesse, eu vou mandar esse material para vocês com tudo, mesmo que eu não tenha apresentado, e aí eu começo na derivada da função inversa na próxima aula, tá? Professor, o senhor pode mandar também o 6? Porque a gente Sim, eu não mandei. Eu não mandei porque eu utilizo um programa para isso, e quando eu fui rodar de novo, depois que eu consertei, o programa não rodou mais o arquivo, eu não consegui mais, eu tive que refazer aquele arquivo passo a passo, frame a frame, né, que é cada slide desse, e aí eu não terminei a tempo. Eu preferi correr para terminar esse, né, que vocês veriam hoje, mas aí eu já estou acabando o outro também, mando junto, mando os dois. Aula 6, não é isso que você está falando? O passado, não é isso? Sim, professor, Isso mesmo. Foi o que deu problema, exatamente. Então, aqui já tem a apresentação das derivadas das funções hiperbólicas, tá? E vocês vão ver gráfico também. Esse material sobre funções hiperbólicas está em um dos materiais de revisão que eu enviei para vocês. Então, vai ter também as identidades hiperbólicas e aqui a definição das hiperbólicas inversas, né, que são feitas com logaritmo. Como eu disse a vocês, as hiperbólicas elas são construídas com as exponenciais, né, que usam o número de Euler, a constante de Euler, e as hiperbólicas inversas utilizam logaritmos. E está os gráficos aí. E nós vamos poder derivar essas funções. Elas também aparecem em fenômenos que as áreas tecnológicas utilizam, inclusive para resolver muitos problemas de integral. Então, daí a importância de todo mundo que estuda cálculo diferencial, ou antes de estudar cálculo, já vê alguma coisa sobre as funções hiperbólicas, porque diversos modelos, principalmente que fazem integração, utilizam as funções hiperbólicas. Aí o estudante precisa ver uma etapa dessa. Eu já coloquei a tabela de derivadas das funções hiperbólicas, observe que a última eu parei em 20, né? Aqui eu estou colocando mais essa tabela e das hiperbólicas inversas também. Tá? Professor? Oi. O senhor vai continuar atualizando o seu canal do YouTube? Porque sim. Boa pergunta, obrigado por perguntar. Eu esqueci de falar isso, mas eu vou continuar. É que eu realmente